E olha, gente, vamos falar agora a respeito do caso lá, o presidente Lula, né, no anúncio de ministros, no discurso referindo-se à ministra Gleisi Hoffmann, deu uma declaração que foi interpretada de maneira muito negativa por diversos segmentos do Partido dos Trabalhadores, Elivaldo Barbosa. Ele fez uma referência à ministra trazendo como uma das suas principais virtudes, colocar assim, seria a beleza. E que isso teria sido um dos motivos pelos quais ele teria indicado ela para relações institucionais, esse trabalho de diálogo e reaproximação da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ele fez esse comentário durante a cerimônia de lançamento do programa Crédito Consignado Privado para Trabalhador do regime CLT no Palácio do Planalto. Elivaldo Barbosa. Pois é, Joelson, foi uma cerimônia importante, a volta do programa de crédito consignado, que ele mesmo lançou lá em 2003, quando pela primeira vez exerceu o papel. E já naquele tempo, esse tipo de declaração já era totalmente considerado gafe. Então, infelizmente, tem sido comum as gafes presidenciais, sejam de presidentes de esquerda, de centro e de direita. Então, isso é ruim, sobretudo nesse momento, não é, Lívia? Um momento importante do governo em que o presidente passa por dificuldades de aprovação e uma declaração desse nível, ainda mais no campo que ele representa e que tanto combate e defende essa situação de gênero, se apresentar dessa forma com a ministra Gleisi Hoffmann, que pode ter até muitos questionamentos em relação ao comportamento político da ministra. Porém, na parte política, da parte da competência política, ninguém tem dúvidas. Já foi senadora, já foi ministra da Casa Civil, presidente do PT, é deputada federal e agora ministra da SRI. Então foi uma declaração extremamente inoportuna e considerada gafe. Vamos ver o que disse o presidente e depois a opinião da Lívia. O que a gente quer é facilitar que vocês tenham acesso a crédito. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Tá aí, Lívia, declaração do presidente. O mínimo é desconcertante, é desconfortável e também reforça um comportamento que a gente discute todo santo dia, que são os limites que devem ter dentro de uma compostura política, institucional, um ambiente de trabalho, querendo ou não, ali também é um ambiente de trabalho. Então, a fala do presidente, ela tem um reflexo muito grande, porque ele é o líder do país. E é um homem que lidera o país falando de uma subordinada, de uma ministra que compõe a sua equipe e tem as mesmas credenciais do que todos os outros ministros. Assim como ele não falaria que Alexandre Padilha é bonitão, é galante, não falaria isso, porque não há espaço. E por que há espaço para a ministra mulher, para a Gleisi Hoffmann, que da mesma forma que eu reforço Elivaldo Barbosa, tem as críticas que são tecidas a ela enquanto relação política, mas credenciais ela possui. E mesmo se não possuísse, não há espaço para esse tipo de fala, para esse tipo de comportamento e principalmente um desrespeito que não cabe a essa situação. De maneira geral, Lívia, você acredita que o presidente precisa ajustar o discurso? Esse é o termo que está sendo muito utilizado pelos analistas. Ele precisa ajustar os discursos a partir de agora, independente deste episódio, ou melhor, considerando esse episódio. Exatamente, precisa, Joelson, porque algumas falas que o presidente possui e que são divulgadas amplamente na mídia, porque diferentemente de 15 anos atrás, esse tipo de fala talvez nem fosse ouvida, talvez nem fosse compreendida, porque não tinha o aparato das redes sociais, não tinha a viralização como peça-chave, e hoje possui. Assim como as falas do Bolsonaro também eram problemáticas e também viralizavam com muita frequência, as falas do presidente Lula têm o mesmo tom. Então, não pode haver dois pesos e duas medidas, não é sobre direita e esquerda, é sobre o tom que deve ser acertado e como que um gestor deve agir perante a sua população. E isso é não repetir comportamentos e mecanismos violentos para a sociedade. E esse foi um deles.